Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre manutenção preventiva, manutenção periódica, PMOC. Nós vamos falar sobre ferramentais, vamos falar sobre alguns assuntos aí referente à manutenção preventiva. No módulo 1 nós vamos falar sobre manutenção preventiva e manutenção corretiva. Quais os diferenciais, ou qual o diferencial entre as duas modalidades? No módulo 2 nós vamos falar sobre ferramentas e produtos que nós utilizamos no dia a dia na manutenção preventiva. No módulo 3, nós vamos falar sobre rotina do instalador e padrão de atendimento. Então, a qualidade do nosso atendimento junto ao nosso cliente. No módulo 4, nós iremos falar sobre diagnóstico e execução de serviços. Agora, uma situação quando eu vou da parte de preliminares, quando eu vou falar da manutenção preventiva. Quando eu chego da manutenção preventiva, o que eu tenho que se atentar dentro de tudo que nós falamos da parte de registro? Eu tenho que se atentar que quando eu vou fazer a manutenção preventiva em si, eu falei para vocês os passo a passo, tá? Nós vamos colocar para vocês na apresentação aí como que está essa ordem. Mas quando eu vou fazer a manutenção preventiva, eu tenho alguns cuidados. Aí falando de execução, eu estava falando dos processos para ficar claro para você. Depois nós vamos falar novamente, não se preocupe. Vai ficar claro para você aí a forma que você vai fazer, o passo a passo de como você vai fazer. Então você vê que nós já fizemos a apresentação ao cliente, o cliente já apresentou para nós o tipo de local, nós executamos os serviços, só que na execução dos serviços, da análise preliminar, que o aplicativo vai solicitar para você o registro, vai aparecer para você na tela o passo a passo. Então quais as informações que eu tenho que coletar? Quais são as fotos que eu tenho que tirar? O aplicativo vai te falar isso. Eu tenho que tirar foto do modelo, foto do número de série, eu tenho que tirar foto da turbina, foto da serpentina. Isso aí você também vai ver no vídeo da parte prática, tá? Então, por isso que nós estamos, às vezes, voltando alguns pontos, indo e voltando para você entender as etapas como elas acontecem, tá? Para ficar claro para você como acontece cada uma dessas etapas. E aí, uma das coisas quando eu vou executar, de cuidados, vamos falar de análises. Aí já é os cuidados, análise preliminares da evaporadora, mas quais os cuidados que eu tenho que ter? Quais análises que eu tenho que ter numa manutenção preventiva? Quando eu vou executar, eu falei para vocês da ordem, mas eu não falei para vocês do passo a passo, das minúcias. Então agora nós vamos entrar nas minúcias que eu tenho que se atentar para fazer a manutenção. O disjuntor está ligado? Então eu tenho que se atentar, eu vou fazer uma preventiva, eu tenho que desligar o disjuntor, porque senão eu vou ter energia. Eu vou estar mexendo com água, vou estar desmontando o equipamento. E se eu encostar um fio no outro, dar um curto-circuito, eu queimo uma placa. Então eu tenho que se atentar. O controle remoto, está com pilha ou está sem pilha? O equipamento não está ligando. O cliente trocou a pilha está nova. Às vezes ele fala que trocou a pilha, mas ele pegou a pilha do controle da sala, da TV, já estava gasta, já estava fraca. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Eu tenho o botão de emergência também na máquina, teoricamente, Então aquele botão do liga e desliga. Ali eu consigo também colocar ele só em ventilação e em refrigeração. Eu não tenho os controles das funções nem de temperatura, mas eu consigo ligar o equipamento. O equipamento apresenta algum código de erro, então no registro, quando eu vou fazer o registro, agora lembra-se que nós estamos falando das minúcias, o que eu tenho que me atentar? A parte do código de erro. Como que eu estou com a parte de código de erro? Então eu tenho que me atentar. O equipamento apresenta algum código de erro? Às vezes apresenta, às vezes não. Então eu tenho que se atentar se ele tem algum código de erro ou não. Por quê? Se o equipamento tem um código de erro, já não é uma manutenção preventiva. Já se torna uma manutenção corretiva. Então isso eu tenho que se atentar. Aí, uma outra situação do registro que eu falei, das avarias. Essas avarias comprometem a manutenção? Ou não comprometem? Porque às vezes, eu falei para vocês o registro de avaria, mas são avarias que você consegue seguir com a manutenção preventiva. Mas tem determinados tipos de avaria que, dependendo a quebra que estiver na carcaça, você vai ter um problema. Então você tem que se atentar que esse tipo de avaria que você tem, se você for desmontar o equipamento, vai desfacelar a peça vai se separar. Estava colada lá com um super bond, está preso lá com um durex, com uma fita lá qualquer, e aí como que eu vou fazer? Se eu tirar essa fita vai desmoronar tudo. Então isso é ideal eu não fazer. Uma outra situação, o equipamento liga, aí você fala, ué, mas se eu estou perguntando o código de erro e tal, tá, eu estou falando que o equipamento liga, porque às vezes ele apresenta código de erro, mas ele não liga de forma alguma. Tem casos que ele liga o equipamento, ele funciona por um período de tempo e apresenta o código de erro. Ele está ligando o equipamento? Liga e depois de tanto tempo ele para. Então são informações.
O equipamento refrigera? Às vezes ele liga, ventila, não apresenta código de erro, mas ele não refrigera. Às vezes ele não refrigera e apresenta código de erro, então eu tenho que se atentar a isso. A serpentina apresenta obstrução, sujeira? Eu tenho que se atentar a isso. Então eu tenho que tomar cuidado com essa questão. Um outro ponto, a turbina apresenta obstrução, sujeira? Lembra-se? Eu falei da serpentina, agora eu estou falando da turbina. Eu vou tirar fotos, mostrar. O dreno apresenta alguma obstrução, sujeira? Eu tenho que se atentar também. Eu falei isso lá atrás, agora é só um overview de tudo que você tem que analisar de ponto a ponto na casa do cliente. Tá ok? Feitas essas análises na unidade evaporadora, passando para a unidade condensadora, praticamente são os mesmos parâmetros que serão analisados. Você vai verificar se o aparelho apresenta alguma avaria estética, quebrado, amassado, falta de peças. Você precisa verificar isso antes de você iniciar a sua atividade. O aplicativo também vai pedir para você documentar o antes e o depois. Sempre lembrando que toda vez que você encontrar uma avaria, é importante notificar antes de iniciar o serviço. Então você vai subir na laje do cliente, você vai subir no telhado, você verificou uma análise, nesse ponto você não precisa pedir, e o ideal é que você não peça para o cliente para ele subir no telhado para fazer essa análise. Então o que você precisa fazer? Antes de você iniciar, antes de você subir com as ferramentas, faça uma análise visual, uma prévia da análise, uma análise prévia, melhor dizendo, e você analisa ali como que está a situação. Tá tudo ok? Ótimo. Eu subo com as ferramentas. Tem alguma avaria? Tem algum problema? Notifica o cliente, desça lá, fala, cliente, aqui isso impossibilita eu de seguir com a manutenção. Ou então não, você fala, cliente, eu consigo seguir com a manutenção, porém tem essa observação. E o ideal, lembrando sempre, é importante você notificar na ordem de serviço. E como eu estou falando referente à unidade evaporadora, uma coisa que vale lembrar, que é pertinente eu falar neste momento, é que caso haja alguma quebra de telhado, você tem um telhado de zinco, amassou um telhado, quebrou alguma coisa, aconteceu alguma ocorrência, também você deve notificar o cliente e também notificar na nota fiscal, na OS, na ordem de serviço. Porque o nosso time de back-office, o time de serviço, a equipe de serviços, entrará em contato com o cliente e fará as tratativas para a resolução do problema. Okay? Então se atentem a essas informações. E aí você vai ver se a hélice apresenta obstrução, sujeira, se há uma quebra, o isolamento térmico das tubulações como estão, se estão corretas ou não. É importante você também notificar isso na ordem de serviço, principalmente para uma posterior manutenção corretiva. Esses são os pontos, essas são análises. E aí, depois que você fez tudo isso, o que o aplicativo vai fazer? Vai orientar você as informações que você deve coletar. Então lá no princípio, quando eu iniciei essa parte das análises, eu fui falando os pontos, né, de forma resumida. Eu voltei agora falando ponto a ponto na unidade evaporadora dos requisitos e na unidade condensadora de análises, de avaliações que nós precisamos fazer. Então você vai verificar o valor de tensão elétrica, que aí deve ser 10%. Lembrando que eu tenho 10%, 720, 198 o mínimo, 242 o máximo, porque se tiver acima de 242 eu posso ter a queima do compressor, eu posso ter vários problemas. Se tiver abaixo, eu também tenho problema que o compressor não parte, fica tentando partir várias vezes, e aí às vezes abre pelo protetor térmico e não liga mais no compressor. Então eu preciso manter dentro dos 10%. E nós corrigimos isso? Não, isso é por conta do cliente, porque o ponto elétrico é por conta do cliente. A corrente elétrica, diferente da tensão, né, é um parâmetro diferente, porém a porcentagem é de 10%. Então esse valor de 10% também vale para a corrente elétrica. Eu não vou falar corrente elétrica porque cada equipamento tem a sua corrente de trabalho, mesmo para capacidades iguais. As capacidades são iguais, mas a corrente de trabalho ela pode ser diferente e varia de fabricante para fabricante, até por conta da classificação energética de cada um dos equipamentos dentro daquela capacidade. Vai mudar a corrente de trabalho. Você deve ter a ciência disso. Uma outra situação, pressão de trabalho. Quando a evaporadora está suja, a pressão de trabalho diminui, fica com a baixa pressão. Quando a condensadora está suja, a pressão aumenta. Então, eu antes de repente, querer dar carga de gás, ajustar, porque na verdade nem está contemplado na manutenção preventiva, isso se trata de manutenção corretiva, o que eu preciso fazer? Ver qual a pressão de trabalho que está apresentando antes de eu iniciar o equipamento, o serviço. E aí eu registro tudo isso e depois eu vou mostrar, porque muitas das vezes só de eu higienizar o equipamento ele volta para as condições de trabalho normal. As pressões de trabalho, a corrente de trabalho, tensão elétrica não, porque a tensão elétrica depende da concessionária, depende
da instalação elétrica do cliente. Mas quando eu estou falando ali na parte de produto, de equipamento, de funcionamento da parte de corrente que está ligada ao funcionamento, o equipamento estar ligado, depende um pouco da alimentação elétrica do cliente? Depende sim, porque se tiver emendas no cabo, tudo pode dar superaquecimento, alta corrente. Mas no geral, só do equipamento estar sujo, ou a condensadora ou a evaporadora, eu também posso ter uma alteração da corrente de trabalho por conta disso. E aí nós temos o ΔT do evaporador, que o aplicativo vai pedir para vocês também. O ΔT nada mais é do que a diferença de temperatura de entrada de ar, retorno de ar, e a temperatura de saída em insuflamento. Então eu pego a temperatura de entrada menos a temperatura de saída. Vocês vão estar vendo no slide aí, vai aparecer para vocês na tela esses parâmetros. Então eu tenho esse ΔT do evaporador, deve estar entre 10 e 15 graus Celsius de diferença, e no condensador é o inverso, é ΔT também, porém a temperatura de saída, que é maior, menos a temperatura de entrada do ar ambiente, que é menor. Também entre 10 e 15 graus Celsius é o que vocês devem manter. Uma observação, o superaquecimento, mesmo que vai aparecer os parâmetros de superaquecimento, o pessoal fala é só on-off que dá para fazer, equipamentos com a tecnologia on-off, ou seja, não é a tecnologia inverter. Não, na tecnologia inverter também é possível, porém, tem algumas particularidades que eu não vou tratar aqui, mas é um parâmetro que se eu quiser medir eu meço, se eu não quiser medir, nesse aspecto não vai fazer os outros parâmetros, como que eu posso dizer, fará com que essa parte técnica não tenha problema. Então o equipamento vai funcionar mesmo sem eu medir o superaquecimento. Eu falo que é um parâmetro a mais que a gente podemos coletar para uma análise, porém não vai ser como no on-off, ele não vai ser, porque eu posso estar com ele funcionando a 30%, a 40%, a 50% do seu funcionamento. Enquanto no on-off ele funciona só a 100% da sua capacidade. Então no on-off é mais fácil de eu medir. No inverter, ele serve como parâmetro para eu ver que eu estou tendo uma troca térmica, né, que eu estou tendo um rendimento de evaporação, mas talvez não seja tão eficaz. Então, nesse critério, não é determinante e predominante essa informação para o pleno funcionamento do equipamento. Então, inclusive, o aplicativo ele não vai solicitar necessariamente para você preencher o superaquecimento, tá ok? Então, não entra como, vamos dizer, um item obrigatório. Agora, os ΔT, tensão, corrente, pressão de trabalho, aí é importante nós medirmos para verificar, tá ok? Um teste que nós precisamos fazer, depois de ter realizado todo o serviço, é o teste de drenagem. Como que seria esse teste? Você vai aparecer até na imagem para você, uma figura, nós também apresentaremos para vocês em vídeo, na prática, como que deve ser feito isso. Você deve pegar ali um recipiente de água, pode ser até você pegar aqui o pulverizador que nós apresentamos anteriormente. Nesse caso você pode usar até ele, tira ele para usar ele para esgotar água ali na bandeja de dreno. Então a água ela vai escoar pela bandeja de dreno, não pode ficar de forma alguma água na bandeja, tá? Então isso deve ficar bem claro, que não precisa ter água, não é para ter água na bandeja de dreno. Então eu vou abrir ali a tampa, vou tirar o filtro e vou colocar água na bandeja de dreno. Vocês vão ver isso na prática, vocês vão ver isso no vídeo, mas eu estou já apresentando para vocês. Então vocês vai colocar água na bandeja de dreno, introduzir água diretamente na bandeja de dreno para vocês não precisar ficar lá esperando meia hora, uma hora o equipamento condensar. Então isso nada mais é do que uma forma de você acelerar o processo, né, ali de escoamento de água. E aí você vai ver se está parando água na bandeja ou não, se está havendo respingos ali de água ou não, se está respingando, se está vazando água, se está ficando algum resíduo de água, se o equipamento está funcionando perfeitamente. Que aí você não vai ter aquela necessidade de voltar no cliente por conta de um possível problema de escoamento de água aí do dreno, tá? Então sempre olhe os pontos de conexão, se tem emenda da mangueira da máquina, que normalmente tem, né, no acoplamento da mangueira da máquina com a tubulação de PVC, ou que seja mangueira cristal, para verificar ali se não há vazamento. Na parte de trás da evaporadora, onde você conecta a mangueira na bandeja de dreno, ali alguns fabricantes colocaram um parafuso ali, outros é só encaixe com pressão, alguns como se fosse um arame ali envolto na mangueira, que eu tenho um clipe ali que eu travo, né, como se fosse um engate rápido ali que você conecta e trava a mangueira para ela não sair com o movimento da máquina. Tudo isso são cuidados que nós temos que tomar
antes de nós entregarmos o equipamento para o cliente. Aí a pessoa fala, mas o equipamento cassete não tem como testar. Sim, tem. Vocês vão ver na imagem que eu tenho na lateral, eu sempre tenho uma abertura, um tampão ali, que eu consigo introduzir água através de uma mangueira ou através de como se fosse um jarro ali, né? Ou como eu falei, o próprio recipiente do pulverizador. Então essas são informações que você deve se lembrar toda vez que você for fazer análise no cliente. E por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, por isso que nós estamos fazendo passo a passo de como você deve proceder nas manutenções preventivas. Na parte de desmontagem, vocês também vão ver na prática, né, a desmontagem do equipamento, e é sempre importante vocês se atentarem, vocês verificarem antes como que é o desmonte do equipamento. Como que eu vou desmontar o equipamento? Né? Quantos parafusos eu preciso retirar? E aí, de onde eu estou retirando esses parafusos? Se eu tiver dúvida na montagem, eu vou fotografando, né? Essas fotos vocês não precisam necessariamente compartilhar conosco, porque essas fotos do aplicativo não solicita que tenha, mas é importante para você se lembrar de como estava a montagem desse equipamento, de como era essa montagem. Então isso é importante vocês saberem. Então vocês vão tirar a tampa, né? Depois da tampa vocês vão ali retirar a grade frontal. Para retirar a grade frontal é até mais prático. Algumas pessoas, eu particularmente também, acho mais fácil você retirar a hélice, tirar a aleta, e aí você vai tirando a grade frontal. Hoje tem alguns equipamentos que você não consegue retirar a bandeja de dreno. A bandeja de dreno e a base, ela é única. Eu tenho que se atentar, porque hoje grande parte dos equipamentos, a placa receptora não está mais na grade frontal, a placa receptora ela está na tampa frontal, né? Eu tenho a grade frontal, eu tenho a base, que é aquela que eu encaixo ela no suporte, né? Eu tenho a grade frontal, que é onde eu encaixo a tampa, e eu tenho a tampa. Tem alguns fabricantes que está na grade frontal e tem outros que está na tampa. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a hora que eu for desconectar a tampa, eu preciso retirar o sensor ali, a placa do display, a placa, né, receptora. E aí eu desconecto ela, solto ali o fio ali dos encaixes, né, para ela ficar ali bem presa, os fios, para não atrapalhar no fechamento e abertura, e aí eu vou seguindo o passo a passo ali. Quando eu for tirar a bandeja de dreno, eu tenho que se atentar, antes de eu soltar a bandeja de dreno, lembrem-se, nós já protegemos o chão do cliente, nós já protegemos os móveis do cliente para que não caia poeira, para que não molhe. E aí eu vou me atentar para ver se a bandeja, eu vou olhar visualmente se não tem resíduo de água na bandeja. Se tem resíduo de água na bandeja e não está escoando, eu preciso pegar um balde para esgotar essa água, antes de eu sair desconectando a mangueira. Porque se eu desconectar a mangueira do cliente, na casa do cliente, eu posso causar algum dano, eu posso molhar um móvel, eu posso molhar um papel de parede, e dependendo do dano que eu causar, eu vou ter que trocar todo um papel de parede do cliente, vai inchar a madeira do móvel do cliente, e aí nós vamos ter que repor esse móvel, reparar esse papel de parede. Se é gesso, a gente pode molhar o gesso e o gesso estufar, e aí você tem que refazer tudo, e é uma repintura. Então são alguns cuidados que nós temos que se atentar. Tem também a parte das aletas. Dentro do sistema de drenagem, tem alguns equipamentos da bandeja de drenagem, tem alguns equipamentos que a aleta está fixada na bandeja de drenagem. Outros, a aleta está ali na parte, na base mesmo, na grade frontal. Então até isso eu tenho que se atentar para ver aí como que é esse encaixe. Para na hora que eu desmontar o equipamento, eu saber como que eu vou me posicionar, né? Para eu saber ali como que eu vou, como que vai ocorrer, como que vai acontecer essa etapa. Para que na hora que eu desmontar, na hora de já pensou, eu solto a bandeja de dreno e daqui a pouco eu vejo que está com água e aí já foi, eu já desprendi, cai a água. Então eu tenho que me programar e ter uma ordem lógica, sequencial e de cuidado para eu fazer com que a manutenção seja de uma forma corrida, uma forma sequencial e sem causar transtorno para o cliente. Na parte 3, nós iremos falar aí da execução da higienização. Nós falamos da parte de desmontagem, vocês se atentem bem, porque às vezes vai dar a entender que nós estamos falando sempre da mesma coisa, mas na verdade nós estamos falando de pontos diferentes. Isso deve ficar bem claro para você, tá? Para você memorizar o que você deve analisar antes. Isso aí nós estamos falando de antes, nós estamos falando de desmontagem, e agora nós vamos falar da montagem da bolsa. Então eu vou falar de dreno, eu vou falar de algumas coisas que eu falei anteriormente, mas em etapas distintas. Eu tenho a pré-análise, eu tenho a parte de desmontagem, eu tenho a parte de execução. Isso deve ficar bem claro. A mesma coisa lá do checklist. Eu tenho a parte de
pré-análise, da organização, quando eu recebo a ordem de serviços, eu tenho a parte de separação dos materiais, de análise, então tudo eu tenho ali um antes, um durante e um depois. Agora eu ainda estou no durante, falando cada uma das etapas para vocês. Agora na parte de execução, o que vai acontecer? Na parte de execução nós vamos falar da manutenção preventiva com a bolsa. Então, a anterior até aqui, então eu não estou falando se é com bolsa de lavagem ou sem bolsa de lavagem. Nós estamos falando dos procedimentos. Agora eu vou mostrar para você, porque os procedimentos que eu estou falando, ele tanto serve para a parte, se eu fosse desmontar o equipamento totalmente para eu tirar para higienizar. Aí alguns falam, não, mas eu poderia tirar o equipamento inteiro para higienizar. Sim, depende, aí varia de técnico para técnico. Só que nesse momento nós vamos falar o quê? Da bolsa de lavagem. Então na bolsa de lavagem, você depois que você já tirou a carenagem, já tirou a bandeja de dreno, ou já tirou até a base inteira com a bandeja de dreno, se eu tirar a base inteira, a serpentina vai ficar suspensa. E aí eu tenho um problema que eu posso estrangular, ela pode descer e estrangular. Eu vou ter uma dificuldade maior para fixar a bolsa. Quando você vai usar uma abraçadeira de nylon, para segurar a serpentina, você consegue fixar a bolsa. A bolsa, você tem que se analisar, no vídeo vocês vão ver na prática, que ela tem que estar bem fixada, ela precisa estar alinhada. Por quê? Se ela está bem alinhada, ela tem um bom escoamento de água, não fica água no reservatório dela. Ah, mas não, mas ali é um reservatório. Sim, é um reservatório, mas não é. Ela é um reservatório, na verdade não vou considerar nem um reservatório, é um recipiente de coleta de água, de passagem de água. Tá? Porque se eu falar que é um reservatório, estou dizendo que eu vou ter uma quantidade imensa de água ali dentro sem problema algum. Não, eu não posso ter água ali, porque como eu mostrei anteriormente, eu tenho um elástico. Esse elástico ele pode esticar no momento que encher de água, e aí pode virar um transtorno na casa do cliente. A bolsa virar e cair água, e vai ser água em grande quantidade e com produto químico. Né? Então nós temos que se atentar a isso. Na parte de lavagem, o que eu tenho que... Vocês vão ver no nosso vídeo, com os nossos técnicos, que na parte de lavagem nós colocamos como se fosse, vou usar o termo, uma testeira. Em cima do evaporador eu tenho um espaço entre o evaporador, né, a parte superior do evaporador, a entrada de ar ali, e o teto do cliente. O que nós fizemos? Nós pegamos um material ali, né, tem vários tipos de coisas ali que você pode utilizar, até lona mesmo você pode utilizar, né, e nós com certeza iremos tratar sobre isso também posteriormente. Até em outros vídeos também nós vamos sempre estar falando sobre esses assuntos. E você fazer uma proteção ali para quê? Para que não haja respingo na parede do cliente, porque pode ser um papel de parede, pode ser uma moldura de gesso que está ali, ou seja, superfícies que não podem ser molhadas. Então eu preciso ter cuidado para que isso não venha causar um dano na casa do cliente. Aí eu vou fazer a lavagem com a máquina de lavagem, vou lavar a turbina, né? Eu tenho que se atentar que eu tenho que lavar a serpentina, eu preciso lavar a turbina, eu preciso lavar a base. Dentro da bolsa eu consigo lavar todos os itens. Vocês vão ver que nós fizemos na prática. Lógico que alguns são maiores, têm uma dificuldade maior, porque eu tenho que pensar o seguinte: normalmente o cliente não gosta que use o tanque dele. Tem alguns clientes que não fazem questão, mas nós temos que, na casa do cliente, usar só o espaço que não tem como não ser utilizado. Eu não posso usar uma buchinha do cliente, não posso usar uma escova do cliente, não posso usar itens do cliente. Não devo, aliás. Não devo utilizar itens do cliente. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar... Por isso que eu faço o checklist de ferramental, para ver se eu tenho tudo o que precisa. Se eu lavo dentro da bolsa de lavagem, eu evito de repente precisar solicitar para o cliente uma buchinha, um tanque. De repente o tanque está com roupa lá de molho, o tanque lá é branquinho, enfim, tem panos lá, tem uma série de situações que às vezes não é legal você estar utilizando. Então vocês vão ver na prática que é possível utilizar sem problema algum a bolsa de lavagem. Vocês vão conseguir fazer a manutenção, a bolsa vai ficar bem presa, não vai ter problema, não vai aumentar o tempo de manutenção, né? Porque não venham me dizer que vai demorar mais tempo. Demora mais tempo do que eu sair, o técnico, o auxiliar sair e lá lavar. Você fala, não, mas enquanto estou fazendo uma coisa, o auxiliar está fazendo outras. Só que vocês têm que se lembrar que o mercado hoje está diferente. O auxiliar, em lugares que eu tenho técnico de segurança do trabalho, não pode ter uma pessoa sobre a escada sem ter alguém embaixo para segurar. Então como que o auxiliar vai sair para lavar a máquina e quem que vai segurar a escada enquanto você está lá em cima? Então nós temos que nos adequar à realidade, às normas técnicas e às necessidades do cliente. Então essa forma que nós desenvolvemos, na verdade, que nós estamos utilizando, não foi desenvolvida por nós, porque isso aí já tem outras pessoas que utilizam e alguns até há anos. Mas nós utilizamos e aplicamos isso hoje na Leveros
porque nós entendemos que agrega valor ao nosso serviço, que agrega valor à qualidade do nosso serviço, que otimiza o tempo, que facilita, que eu utilizo o mínimo possível a instalação do cliente. E outro ponto, eu não preciso levar o equipamento do cliente para uma oficina, porque dependendo se é um comércio, eu não consigo retirar o equipamento. Eu preciso de uma nota fiscal de retirada, nota fiscal de entrada do equipamento. É uma burocracia muito grande. Então, eu lavando no local, lógico, se tiver uma área técnica que facilite, dependendo daquele momento. Se for próximo, porque tem lugares também que a área técnica é muito longe, ou o lugar, a lavanderia, o ponto que eu tenho de lavagem de água é muito longe. Então, é muito tempo que o ajudante, o técnico vai levar para ir fazer essa manutenção distante. Então, qual que é o mais indicado? Ele fazer próximo, fazer tudo ali no local, ele lava dentro da bolsa de lavagem, já tira, já vai secando ali parcialmente, passa para o ajudante vai secar, dando uma finalização, coloca no chão, já faz o efeito reverso. Vocês vão ver no vídeo que é muito prático, é muito fácil. Ok? Então são os pontos que você deve lavar, bandeja, hélice, as partes de elétrica, vocês protegerem com plástico, vocês vão ver no vídeo também que vocês devem proteger as partes elétricas. Aí alguém vai falar, mas eu normalmente retiro toda a parte elétrica. Bom, aí você deve tomar um cuidado, porque se eu tiver com um problema com algum conector que já a solda está fria, você pode voltar, de repente tentar voltar a placa para o lugar, conectar e a placa não pegar mais. Então, se você tem um risco, lembra, nós desligamos o disjuntor para fazer a manutenção. Se eu estou fazendo se eu estou desligando o disjuntor, eu tenho que ter controle também da pistola, do jato de água, para que não vá na parte elétrica ali água. E eu vou proteger com um plástico justamente porque se respingar a água, eu não estou jogando água em abundância, não estou lavando o sistema elétrico, o circuito elétrico, os componentes elétricos. Então, se é só respingo de água, esse plástico é o suficiente para não causar algum dano para o equipamento. Ok? E lógico, quando eu fizer o efeito inverso de desmontagem, vocês vão perceber que o que eu tenho que olhar? Eu vou tirar o plástico e eu vou olhar se a elétrica está tudo seco. Se estiver molhado, eu vou ter que dar um jeito de secar essa parte elétrica. Então, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra situação, tanto na evaporadora quanto na condensadora, que você deve tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado porque quando eu faço a lavagem do equipamento, eu estou usando um leque, uma flecha de ar, um jato de água. E esse jato de água que nós estamos utilizando, o que acontece? Esse jato de água, ele pode amassar. Na hora que eu abro ele em leque e eu passo, dependendo da forma a pressão que eu utilizar, eu vou ter dois problemas, principalmente no evaporador. Vamos falar primeiro do evaporador. No evaporador, eu vou ter aquela dificuldade da água respingar, aquele problema da água respingar. Então, eu tenho que ter um controle muito preciso do gatilho. Algumas máquinas o ajuste é no gatilho e outras é no bico. Independente de qual seja, eu tenho que manter uma distância, eu tenho que lavar em leque, eu tenho que tomar um cuidado para não amassar. Na condensadora, às vezes a gente está mais relaxado. Ah, não, aqui não tem nada que venha me causar danos, causar um transtorno, causar um problema. E aí eu vou lá e faço da forma mais... sem as cautelas, sem a preocupação necessária de amassar, eu vou lá e amasso a serpentina. Você vê que muitas serpentinas de condensador se amassam dessa forma. E aí lembrando que uma serpentina amassada compromete o rendimento do equipamento. E isso é uma das coisas que a gente devemos tomar cuidado. Na condensadora e na evaporadora, se atentem à grade, a grade frontal, a tampa, os detalhes, se atentem aos detalhes aí de lavagem, tá ok? Então vocês devem lavar todas as peças e tomar cuidado com isso. E aí, o nosso aplicativo, na parte de manutenção preventiva, ele vai solicitar algumas informações para vocês, dos itens que foram avaliados, de tudo que vocês fizeram. Então ele vai verificar valores de tensão, valores de corrente, pressão, temperatura de compressor, valor de superaquecimento, ele vai solicitar, porque depende do circuito também. Aqui nós estamos falando de mini split, nós estamos mais voltados para o split high wall, mas nós temos split cassete, split dutado, split piso-teto. E esse vídeo também, esses mesmos parâmetros, eles vão servir tanto para high wall, como para cassete, como para piso-teto, até para VRF, para os equipamentos de grandes capacidades. O que muda é o tamanho dos equipamentos, mas os procedimentos, eles são praticamente os mesmos. Uma outra coisa que é particularidade daquele sistema, mas no geral não. No geral, são todas as mesmas informações que nós precisamos coletar. A parte de atuação dos componentes, eu não necessariamente preciso medir. Tem itens que talvez eu tenha necessidade de medir ou não. Às vezes, funciona ou não funciona.
atua ou não atua? Um exemplo, um contador, ele atua ou não atua? Não está atuando. Um relé, atua ou não atua? Eu não necessariamente preciso medir. Só que às vezes, para eu solicitar, né, uma peça para o fabricante, eu vou precisar passar esses parâmetros para o fabricante. Ah, mas o aplicativo não solicitou. Mas aí cabe ao meu controle, ao meu cuidado, e sendo técnico, saber que eu vou precisar passar esses parâmetros ao fabricante. Então o que eu vou fazer? Eu vou me resguardar. Eu vou tirar foto ou eu vou anotar no papel. Se eu tirar foto é melhor ainda, porque hoje grande parte dos fabricantes, eles solicitam fotos de evidências da leitura. Então eu preciso pegar fotos mostrando que eu fiz a leitura naquele equipamento, ok? Então só para se atentar. Reaperto dos componentes. Às vezes o equipamento começou a dar um código de erro, porque na instalação não apertaram o parafuso corretamente, devido à vibração e a utilização, a vibração dos equipamentos no funcionamento, os parafusos vão se soltando. Então o que precisa ser feito? Eu preciso fazer o reaperto dos componentes, eu preciso fazer a limpeza dos componentes elétricos, eu desliguei o disjuntor, eu fiz a limpeza lá, eu vi que a placa de comando está com poeira. Eu vou desmontar todo o circuito? Não. Eu vou lá com um pincel com muito cuidado, que também é manutenção preventiva. Eu vou lá e passo o pincel, tirando o excesso da sujeira. Então, nós temos que tomar cuidado com esses pontos, se atentar a esses pontos, porque são esses pontos que farão diferença no nosso atendimento ao nosso cliente, tá ok? O aplicativo ele vai dar uma diretriz para vocês desses parâmetros. Esses parâmetros servirão tanto para a evaporadora quanto para a condensadora. Um ou outro item vai ser diferente, porque pressão, tensão, alguns pontos eu vou medir apenas na condensadora e tem outros na evaporadora. Por exemplo, se eu vou testar, tá dando erro na preventiva, eu tô fazendo a preventiva, de repente eu desliguei a máquina e a máquina deu código de erro, então eu vou fazer a leitura no evaporador e no condensador. Mas no nosso caso, como é manutenção preventiva, isso não será tratado porque não é o foco. Mas para você saber que tem parâmetros que ele vai solicitar, que são tem parâmetros que são leitura mensal, bimestral, trimestral, semestral e até anual. Então o aplicativo ele já vai te dar alguns parâmetros e a periodicidade desses parâmetros, tá ok? E aí na parte de remontagem, quando eu vou ali verificando, né, os equipamentos, ou quando eu vou remontar ali o equipamento, o que eu tenho que se atentar? Tá tudo limpo? Ficou tudo conforme? Tá tudo de acordo? Eu vou levantar uma peça, será o filtro, será que o filtro está seco, a tampa, será que não vai ficar respingando na casa do cliente? Então eu vou remontando, né? Aí eu monto primeiro a base, né? Vou montando a base, eu monto a bandeja de dreno, eu verifiquei se a turbina, se a hélice está limpa, se as aletas estão limpas, né? Aletas verticais, eu tenho as aletas da serpentina e eu tenho as aletas que é a aleta, né? A aleta vertical, que é aquela que abre, que é a principal externa, né, que abre para a saída de ar e ele que direciona o ar no sentido horizontal, e eu tenho as verticais que são aquelas internas ali. Então eu tenho que me atentar a isso. Uma outra coisa que eu tenho que se atentar, normalmente eu vou ter que desmontar os motores de swing, motor de passo, motor de vane, cada um chama de uma forma diferente, cada região. Então o que eu tenho que me atentar? Eu conectei tudo corretamente, os fios que eu precisei soltar, que não tinham como eu não soltar esses fios, esses cabos, esses conectores. Eu fiz da forma correta, eu estou reconectando tudo no local, eu estou olhando a foto para ver se ficou de acordo, está tudo bem reapertado, está tudo bem conectado, e aí eu vou verificando item a item para ver se está tudo ficando dentro de acordo. Eu coloquei a tampa, eu estou vendo se está encaixando corretamente a tampa. A aleta, quando o equipamento está desligado, ela vai ficar entreabertas. Tá, ela ficou entreaberta, mas quando eu desliguei e liguei o equipamento, quando eu religar o disjuntor, ela fechou, a tampa fechou igual era anteriormente, o filtro encaixou como era anteriormente, o espaçamento da máquina na parede está igual anteriormente. Então são pontos que eu tenho que me atentar. A limpeza com pano, a hora que eu remontei a máquina, eu remontei a máquina, ficou em conformidade como era anteriormente, eu fazendo um comparativo na foto, eu olhando, ficou algum item mal encaixado, algum item torto, a máquina ficou torta na hora do manuseio, ficou alinhado com o forro, com o teto, ficou marca de mão, ficou marca de produto químico, lembre-se, o pano tem que ser macio. Quando eu fiz a análise lá, eu verifiquei se não tinha risco, se não tinha avarias. Eu estou entregando a máquina para o cliente sem risco, sem avarias, são alguns pontos
que nós temos que se atentar aí quando eu falo de padrão de higienização. Isso tanto para a evaporadora quanto para a condensadora. Nós vamos falar na sequência de análise de rendimento. Na análise de rendimento, que nós comentamos anteriormente, vocês vão ver algumas imagens e aí volta a relembrar que quando eu falo dessa análise de rendimento, são etapas distintas, para não parecer que está havendo redundância, né, nas informações. Aquela primeira análise eu fiz antes de fazer todo o procedimento. Essa segunda análise agora é com os procedimentos, após ter feito a instalação. Então eu fiz a remontagem do equipamento e agora eu estou fazendo os testes, né, da remontagem. Então eu fiz o dreno, fiz o sistema, verifiquei o sistema de drenagem. Você fala, mas sistema de drenagem de novo? No primeiro momento eu precisei fazer a análise de dreno? Sim, porque se o dreno do cliente estava com problema, né? E se de repente, na hora de fazer a instalação lá, ficava com resíduo de água e tudo, e agora o cliente já viu um problema de transbordo de água, e agora o cliente fala que o problema é nosso. Então o aplicativo ele vai pedir uma análise para vocês antes e depois, né? Uma análise do antes e depois, como que era e como que ficou, tá? Então isso é importante, está bem claro para nós os pontos que eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar novamente todos os pontos. Se está parando água da bandeja de dreno, eu tenho que analisar as conexões das mangueiras, porque eu tirei o equipamento, agora eu vou recolocar o equipamento, então eu vou verificar se não está tendo vazamento, conexão atrás da máquina, tudo novamente. Isso nós temos que tomar cuidado, porque se eu tenho um problema que eu tenho que resolver com a corretiva, eu tenho que notificar que é uma necessidade, há uma necessidade de manutenção corretiva. Então, só para ficar atento, lembrando que todos os equipamentos dá para fazer, nós vamos fazer ΔT novamente do condensador, ΔT do evaporador. Se nós medimos superaquecimento lá atrás, nós vamos medir agora novamente. Nós vamos repetir, eu não vou falar novamente item a item, vocês estão vendo na imagem, mas é para lembrar que é o antes e o depois. Pensa, nós estamos pegando um equipamento que nós não instalamos, nós estamos pegando um equipamento que provavelmente não éramos nós quem estávamos fazendo a manutenção preventiva, então nós poderíamos estar assumindo um problema, ao invés de ter uma solução para o cliente, nós estarmos assumindo um problema para nós, né? Está abraçando, como diz o dito popular, um problema. Então você deve ficar atento para que essas situações que você está enfrentando aí de análise, que você está de manutenção preventiva, que você está encontrando, que você esteja notificando. Se está tudo correto, você vai notificar também para certificar que da forma que você pegou funcionando tudo perfeito, continua funcionando tudo perfeitamente. Então nós estamos nos resguardando. Ah, mas vai levar muito tempo. Não, não vai levar muito tempo. Isso é muito prático, é muito rápido. Vocês estão vendo o vídeo nós fazendo na prática e eu falo por experiência de campo, né? Como já tendo trabalhado bastante tempo aí na instalação, manutenção preventiva e corretiva, que é possível fazer num espaço curto de tempo. Você precisa de organização, você precisa de preparo técnico, você precisa de ferramental e equipamentos adequados. Você tendo esse conjunto de fatores, ou de informações, ou de esse ajuntamento aí, né, do técnico com o ferramental, com o equipamento, com certeza vocês vão ter um melhor rendimento do equipamento, melhor atendimento para o nosso cliente, você vai entregar um equipamento funcionando perfeitamente. É uma das coisas que nós temos que nos atentar aí para que o equipamento fique corretamente. Os registros vão ser solicitados novamente, vocês vão perceber que os registros também, assim como você fez o registro lá no começo, de como que estava a estética do equipamento. Lógico, não vai precisar pegar modelo e número de série novamente, mas como que está a turbina, como que ficou a serpentina, como que ficaram as aletas, tanto da serpentina quanto as aletas, que é a turbina ali, a hélice, né, do evaporador, que aquilo ali é uma hélice, embora muitos não saibam, mas é uma hélice, só que é uma hélice radial, a do condensador é uma hélice axial. Então você vai precisar registrar para mostrar que você não deixou a hélice quebrada, que você não deixou a máquina torta, que você não deixou a aleta quebrada ou mal encaixada, que o filtro ficou bem encaixado, que a tampa ficou bem encaixada. Então o primeiro registro era para nos resguardar de que o equipamento estava com avaria e nós entregamos da mesma forma que estava, porque você não tem como reparar uma avaria numa manutenção preventiva. Ou então que estava tudo ok, e esse segundo registro é para eu entregar mostrando para o cliente, ó, o teu equipamento está da forma que nós pegamos, né? Nós assumimos a responsabilidade de fazer a manutenção preventiva e estou fazendo a manutenção preventiva. Aí o ΔT, tudo aquilo que você já fez a análise.
Quando você vai entregar o equipamento para o cliente, na manutenção preventiva, que você já fez toda a análise de evaporadora, de condensadora, você vai apresentar o equipamento para o cliente. Então é importante você ligar o equipamento, mostrar para o cliente que o equipamento está funcionando. Mas quando nós falamos de ΔT, não vai medir você pode medir o ΔT, até uma orientação, uma sugestão para você, para que você olhe para o cliente, chame o cliente, antes de você chamar o cliente, melhor dizendo, você faça análise, eu verifiquei lá o ΔT, pressão, corrente, tá tudo ok, melhorei o desempenho, ou pelo menos equiparei o desempenho, porque pode ser que não necessariamente ele melhore o desempenho, teoricamente ele tem que melhorar o rendimento, mas vamos supor que ele não melhora o rendimento, mas que o equipamento esteja higienizado, porque o propósito maior da higienização é o quê? O equipamento está limpo, está higienizado, para a saúde e bem-estar. Por consequência disso, o rendimento do equipamento ele vai melhorar também. Então, se eu melhoro o rendimento, eu faço uma análise, uma pré-análise antes de mostrar para o cliente, mas se eu tiver a segurança, se eu ver que está tudo ok, tudo funcionando perfeitamente, eu vou lá e chamo o cliente, olha, eu quero apresentar o serviço como ficou para o senhor, para ver o que o cliente acha. Mesmo porque, lembre-se, você vai pedir para o cliente avaliar o seu atendimento, uma pesquisa de satisfação que vai, logo depois que encerrar o ESC, o cliente assinar a ordem de serviço no aplicativo, automaticamente vai ser disparado, enviado para o e-mail dele, para o registro dele, ou para o MSN, ou pela mensagem de texto do celular dele, o MSN, ali a mensagem de texto no celular dele, uma pesquisa de satisfação. Então ele vai responder essa pesquisa de satisfação. E através dessa pesquisa de satisfação é que vai ser o seu ranking, que você vai ser ranqueado na nossa análise técnica, na nossa empresa, como o parceiro de melhor ranqueado, ou não, precisa melhorar o seu ranqueamento ali, é um parceiro intermediário, não, é um parceiro que está entre os melhores parceiros, não, é um parceiro que está entre os parceiros, a análise ali técnica de um parceiro que precisa melhorar, precisa se equiparar aos demais. Então, tudo isso vai ser válido para você e válido para nós. Então, você chama o cliente, mostra o serviço para ele, lembrando que o ΔT você vai mostrar com a mão, não vai mostrar com a mão, você vai mostrar com um termômetro, porque não adianta você chegar e colocar a mão na frente do equipamento, ó, tá funcionando, cliente, tá gelando. Não, você tem que mostrar com parâmetros técnicos, perfeito? E aí você agradece o cliente, verifica, peça para ele verificar se está tudo ok. Se você, não é nossa obrigação, mas se retirou alguma coisa do local, coloque novamente no local, porque não é nossa obrigação, mas às vezes nós nos vemos na necessidade de remover, de realocar alguma coisa, porque é um idoso, porque é uma pessoa que tem uma certa deficiência, uma dificuldade de mobilidade física, motor ali, você vai auxiliar a pessoa. Se for algo que você veja que tem um risco muito grande de avaria, é ideal que você não faça, que você oriente o cliente para que ele chame alguém para fazer, principalmente se for porcelana, se for alguma coisa que você veja que vai causar algum dano, uma televisão, tirar de um painel, esse não é o nosso objetivo, então o cliente vai ter que chamar alguém, uma empresa responsável, uma pessoa de confiança para fazer esse manuseio. Aí mostrou para o cliente que está tudo ok, está tudo perfeito, tudo em conformidade, ele assinou a ordem de serviço, você agradeceu, retirou as suas coisas e foi embora. Cuidado para, de repente, você não esquecer algo na casa do cliente, certifique-se de que não esqueceu ferramenta, certifique-se de que não deixou nada fora do local, certifique-se de que deixou o local limpo, que não deixou nada molhado, que reapertou tudo, que aparafusou tudo, que está tudo ok, está tudo perfeitinho, ótimo. Agradece o cliente, muito obrigado. E aí, com certeza, sejamos felizes e vamos para o próximo cliente, que com certeza esse cliente ele vai estar feliz e vai nos indicar para outros clientes e vai avaliar bem o teu serviço. Você sendo bem avaliado, você vai participar de vários programas aí que a Leveros tem feito para os parceiros. Muito obrigado e Deus te abençoe. Leve apenas o necessário para realizar as atividades. Evite levar ferramentas e equipamentos em excesso. O kit disponibilizado a você contém lona e tecido TNT, onde você deverá utilizar para proteger o piso e móveis do cliente. Abra a lona na extensão suficiente para realizar a atividade. Não há necessidade de ser aberta por inteiro. As ferramentas e equipamentos devem estar sobre a lona, organizados de forma a facilitar a sua atividade e não causar transtornos na hora de utilizá-las.
Na hora de proteger os móveis, tome cuidado para não derrubar nenhum equipamento, vidros ou qualquer objeto da estante do cliente. Poltronas e móveis deverão ser cobertas a fim de evitar que caia poeira. Lembre-se, o pano não é para proteger de água, é apenas de poeiras e sujeiras. A análise preliminar serve para verificar se há algum tipo de avaria no equipamento, amassados, quebrados, riscos ou qualquer imperfeição na parede ou sujeira. Após analisar o equipamento, você irá registrar com o aplicativo no seu celular as informações verificadas anteriormente. A pré-análise de rendimento servirá para você verificar os parâmetros de funcionamento e se o equipamento está funcionando corretamente. Verifique tensão e corrente elétrica, vazão de ar e temperaturas do evaporador e condensador. Ao desmontar o equipamento, tome cuidado ao desencaixar as peças plásticas, para não quebrar as travas ou danificar algum componente. Ao utilizar a parafusadeira, tome cuidado para não utilizar torque excessivo. Isole os cabos elétricos para evitar curto-circuito. Às vezes, é necessário desconectar os cabos elétricos para ter melhor acesso à turbina, bandeja de drenos e partes internas do equipamento. Tenha cuidado para não danificar os conectores ao desencaixá-los da placa de comando. Caso necessário, tire uma foto da ligação elétrica para não haver erro ao religar os conectores. Ao montar a bolsa de lavagem, tenha atenção ao encaixar os canos de PVC nas curvas e conexões. Caso fique mal encaixado, poderá ocorrer o desencaixe na hora da lavagem do equipamento. Podendo ocorrer queda de água no ambiente, isso poderá causar grandes danos aos móveis, equipamentos e piso do cliente. Após montar a bolsa, conecte os elásticos de sustentação da bolsa, lembrando que eles deverão estar bem encaixados para não haver a queda da bolsa ao fixá-la ao equipamento. Feito isto, instale também a testeira na parte de cima da evaporadora, a fim de evitar que jatos de água molhem e manchem a parede do cliente. Concluída a montagem da bolsa de lavagem e proteção da parte superior do equipamento, inicie a montagem da máquina de lavagem. Acople os conectores das mangueiras, verificando se estão bem encaixados para evitar vazamento de água no ambiente. Mesmo que o ambiente esteja todo protegido, o ideal é não haver vazamento nas conexões das mangueiras, coletor de água, bolsa de lavagens e conexão do equipamento. Utilize um saco plástico ou sacola para proteger a parte elétrica, a fim de evitar que respingos de água molhem os componentes elétricos, evitando curto-circuito e queima do equipamento, embora já tenhamos desligado o disjuntor antes de iniciar as atividades. Ao aplicar o detergente desengraxante na serpentina, turbinas, bandeja e peças plásticas do equipamento, tenha o máximo de cuidado para não haver respingos na parede ou móveis do cliente. Utilize um pincel para espalhar uniformemente o detergente na serpentina, a fim de evitar manchas nas aletas da serpentina. Lave as peças plásticas com cuidado dentro da bolsa para não danificá-las. Não deixe excesso de água no interior da bolsa, para não haver o risco de queda da bolsa. Verifique se o escoamento de água está ocorrendo perfeitamente. Enxague bem todos os itens do equipamento, evitando deixar resíduos de detergente em alguma peça.
Feita a lavagem, seque as peças no interior da bandeja. Passe a auxiliar para concluir a secagem no chão em cima da lona. Utilize sempre panos secos, limpos e macios. Lave bem os filtros, certificando-se que todas as partes foram bem lavadas. Após lavar todos os itens, lave o interior da bolsa de lavagem e seque com um pano. Inicie a desmontagem pela testeira, desconectando a bolsa de lavagem. Tirando a bolsa, conclua a secagem da parte interior da evaporadora, turbinas e base do equipamento. Inicie a desmontagem da bolsa. Guarde-a, deixando o ambiente sempre organizado para a próxima etapa do processo. Ao desconectar a mangueira, cuidado para não escorrer água no ambiente, mesmo que haja proteção. Inicie a remontagem do equipamento religando a parte elétrica de acordo com o que estava ligado anteriormente. Remonte as peças plásticas, bandeja, grade frontal e outros componentes, certificando-se de que tudo está bem encaixado e devidamente instalado. Finalize o acabamento com um pano limpo e macio. Iremos verificar como ficou o rendimento do equipamento após higienizado. Verificaremos temperatura, vazão de ar e se tudo ficou funcionando perfeitamente conforme anteriormente. Inicie a retirada das ferramentas. Retire os panos de proteção. Caso haja algum resíduo de sujeira, pode soltar em cima da lona. Retire a lona, mantendo a sujeira no interior da lona. Retire todas as ferramentas, verifique se tudo está ok. Se não esqueceu nenhuma ferramenta ou equipamento. Estando tudo ok, faça o registro no aplicativo, apresente o serviço para o cliente, pronto, parabéns, finalizamos o atendimento. Lembre o cliente de que ele receberá uma pesquisa de satisfação para analisar como foi o nosso atendimento. Obrigado e até mais.